Graça e paz. Newton Campagnoli falando para vocês, Saúde em Pauta, continuando, vou falar continuando porque houve algumas perguntas pelo WhatsApp sobre terapia de casal. E como já havia dito, a doutora Sueli Repulho está aqui para dar continuidade a essas questões que os casais de segunda ou terceira idade, também vou perguntar se casais mais novos também têm esse probleminha e precisam fazer uma terapia de casal. Doutora Sueli, não vou apresentar porque a doutora já está conhecida. Então vamos só dar continuidade. Na terapia de casal, casais mais jovens, segunda e terceira idade, ou mais específico alguma dessas faixas etárias de casais? Então, na realidade não existe uma idade ou um tempo para isso. Existe o saber administrar o relacionamento, o casamento. Então a gente tem problemas tanto em casais jovens quanto em casais de mais idade. Lembrando que casais que estão casados há mais tempo vêm de uma estrutura familiar diferente da de hoje. Tá? Então, não que eles não tenham um problema, mas eles administram melhor os problemas antes de procurar ajuda. Tá? Certo. Doutora, para que vá o casal à terapia de casal, há necessidade de cada um fazer uma terapia individual ou já está junto na conjuntura da terapia de casal? Então, o processo, né, que foram as perguntas que o pessoal queria saber, como que acontece? O casal vem me procurar, aí vem relatar um problema, vem trazer uma dificuldade, uma queixa. Nessa primeira sessão, eu escuto a reclamação de um, reclamação do outro, um fala mal de um e tal, né? Então, a lavagem de roupa suja, tal, vem falar. Alguns mais comedidos, outros não, tal. E aí eu já deixo claro que, independentemente do que eu escuto nessa primeira sessão, eu vou marcar uma sessão individual com cada um dos dois e que isso pode se estender, não necessariamente para os dois, não existe uma regra, mas eu vou fazer pelo menos uma sessão individual com cada um, podendo haver a necessidade de mais algumas sessões individuais ou com um, ou com outro, ou com os dois. Por que acontece isso? Na primeira sessão, eles vêm reclamando, achando que a gente vai resolver tudo, e principalmente que eu vou resolver, né? Que não é o caso. Aí eu vou escutar individualmente. Individualmente, as queixas não são exatamente iguais. Primeiro que a pessoa se sente mais à vontade para poder estar falando até das próprias dificuldades. Então acontecem coisas que às vezes foi ofensiva, que a pessoa ofendeu o outro ou que o outro a ofendeu, que na individual ela vai falar com mais clareza, ela vai falar de uma dificuldade, né? É muito comum a mulher assim, eu estou me sentindo feia, horrorosa, eu acho que ele não me deseja mais. Na primeira sessão com os dois juntos, dificilmente ela fala isso. Na individual ela consegue me falar. Então assim, é um problema dela, tá? Que a gente vai trabalhar na terapia dela, essa autoestima, o que ela está fazendo, se ela está se abandonando, tal. O homem, por sua vez, quando vem, às vezes traz um problema de uma relação extraconjugal, que ele não fala na frente da esposa, tá? E aí quando isso chega, né, a grande pergunta das pessoas, e o que você faz, o que você incentiva? Incentiva a pessoa a olhar para dentro de si e ver exatamente o que ela quer. Aquela relação extraconjugal é realmente uma coisa importante? Porque se larga da esposa e vai viver essa outra relação. Claro. Não é. É só um casinho, dá uma alimentada, tal, mas eu amo a minha esposa e eu não quero largar a minha esposa, tá? Os processos são diferentes, então a gente vai ver por que esse homem está tendo a necessidade de ter um caso extraconjugal, sendo que ele ama a esposa. As esposas, por sua vez, assim, imagina, se ele sai com outra é porque ele não me ama. Isso nem sempre é verdade. Como assim, doutora? Tá? Explica esse. Então, porque muitas vezes o marido é apaixonado pela esposa, gosta, é a mulher dos filhos, ele respeita, sabe, ele gosta, ele não quer acabar com o casamento dele. Mas uma relação extraconjugal traz um tempero a mais. Qual é o erro? É ele não pôr esse tempero dentro do casamento dele. Ele não põe dentro do casamento, então ele vai buscar fora. Certo. Tá? Então, se ele tem a necessidade da novidade, vamos supor, muitos casais têm vergonha
de viver fantasias sexuais. E acha que é coisa de profissionais, sabe? Não, dentro de um casamento, não importa quanto tempo está casado, viver fantasias sexuais é saudável. Alimenta a relação, tudo. E aí, às vezes, fica, não, mas eu tenho vergonha, não vai ter graça, sabe? Doutora, aí vai ter um culpado. É ele ou ela? Porque, às vezes, a gente pode perceber, bater um papo com pessoas, a mulher fala assim, e o que ele vai pensar de mim se eu fazer isso? E ao ponto que ele também, não vai saber conduzir a esposa para que ele tenha dela o que ele teria com uma moça de programa, essas coisas assim. Há um culpado aí ou os dois? 50% de cada um sempre. Tá? Em toda a sociedade, seja profissional ou afetiva, tá? Sempre tudo que acontece é 50% responsabilidade dos dois. No outro programa a gente falou um pouquinho a respeito da essência de cada Sim. um, né? Então a gente só passou por cima, vou especificar um pouquinho mais. Existe a essência masculina e a essência feminina. Isso é uma coisa natural. Tá, do Criador, vem com a gente essa essência. Não tem como mudar essa essência. Então, o homem tem algumas necessidades com a essência masculina e algumas características, e a mulher também. Então, o homem é o caçador, é o provedor, é o chefe da casa. Mas hoje em dia as mulheres trabalham, tem um monte de mulher que ganha até mais dinheiro do que o homem. Isso não tem a ver com ser provedor, não é necessariamente trazer o dinheiro, tá? Quem estiver assistindo vai achar muito engraçado, mas é assim, o homem tem a necessidade, ele precisa acreditar que ele está mandando, que ele está no poder, tá? Mas eu vou obedecer meu marido? Não, você deixa ele acreditar que você está obedecendo, tá? E é muito engraçado, eu costumo usar um exemplo que é bem bobo, mas, né, vamos supor que eu, enquanto esposa, decido que precisa pintar essa parede, porque tá feia, tá manchada, tal assim, tá? Se eu vou lá e pinto, eu tô passando por cima do meu marido, tá? Perfeito. A casa também é dele e tudo, sim. E eu fui lá, decidi a cor, fiz tudo. Agora, meu marido não tem muito gosto, sabe? Ele não sabe direito as cores, sabe? Ele vai só arrumar confusão e tal. Então, eu vou e decido a cor. Eu quero pintar de verde, tá? Porque vai ser legal, porque eu vi, sei lá, no Feng Shui, a energia, verde vai ser a melhor cor. Então, eu decidi que vou pintar e decidi que vai ser verde. Tá? Eu vou escolho 2 tonalidades de verde que eu acho legais, e aí eu chego pro meu marido e eu falo assim, meu bem, você não acha que essa parede tá meio manchada, tá meio assim? Eu não falo, precisa pintar. Eu deixo ele falar. Eu mostro a dificuldade. Ele fala, então acho que vai ter que pintar. Ele falou, tá? E aí eu falo assim, nossa, né, precisa ver a cor, você é tão ocupado, chega em casa cansado do trabalho, se ocupou o dia inteiro, tudo. Então eu dei uma adiantada e eu procurei algumas tonalidades que energeticamente são boas, mas você é o chefe, você decide. E aí eu apresento as possibilidades que eu já escolhi, tá? Certo. E eu deixo ele escolher. Nessa hora, esse homem se sente grande, se sente cuidando da família, cuidando da casa, cuidando da esposa. Quando a mulher faz o homem se sentir assim, ela tem o que ela quiser desse homem. Aí ele veio e diz, amor, faz a cor que você achar melhor. Sim, acabou. Tá? Você coloca ele. Então, aquela historinha de que homem é chefe da casa, tudo, é real. Tá? O homem precisa se sentir, assim como, independentemente do dinheiro que a mulher ganhe e da posição profissional que ela tenha, a mulher tem a necessidade de se sentir cuidada. Perfeito. Sueli, vamos ao nosso café. Vamos lá. Ô, doutora, aí teve a individual, cada um, volta o casal. Então, vou fazer uma perguntinha assim que às vezes a gente sente que acontece. Ele vem de uma educação, ela de outra, tá? Independente de tempo de casamento ou não, sempre traz, porque na minha casa era assim, porque na minha casa era assim. Aí chega nos filhos. Às vezes
gosta de deixar o filho mais solto, mais preso e dá essa incompatibilidade dentro do lar por causa de filhos. E os filhos acabam até puxando mais de um lado, ou o lado do pai ou o lado da mãe. E aí, como fica, doutora? Então, uma coisa que a gente vai trabalhar na terapia de casal é a competição. Dentro do casamento não pode ter competição. Muita competição, né, doutora? Não pode competir. A casa é dos dois, o filho é dos dois. Então as coisas têm que ser decididas de comum acordo. Falar a mesma língua. Os filhos não têm que participar da decisão e nem saber se a opinião era mais do pai ou mais da mãe. Certo. Tá? Porque isso vai trazer segurança para os filhos. Tá? A decisão vem pronta. Né? Então, é assim, vamos supor, o casal, é muito legal quando o casal define um porta-voz. A maioria das vezes é a mãe, porque a mãe fica mais junto, sim, mas não obrigatoriamente, tá? Então, assim, o filho tem que ter informação. Ah, quero comer um chocolate, quero fazer qualquer coisinha boba, a mãe tem poder de decisão sozinha. Não precisa consultar o pai porque é uma coisinha boba. Ah, eu vou dormir na casa de um amigo, eu vou num baile vou chegar mais tarde. Essa decisão a mãe não vai tomar sozinha. O adolescente, a criança tem que saber, eu vou pedir e os meus pais vão decidir. Perfeito. Tá? Ah, é de última hora. De última hora sinto muito. Já tinha que saber antes, tem que ter oportunidade. E aí o casal vai conversar a respeito. Quando está o casal decidindo, conversando a respeito, eles podem ter opiniões diferentes e vai ter que chegar num comum acordo. Mas essa discussão, o filho não tem que participar. O filho não tem que saber, a minha mãe deixou, o meu pai deixou. Não. Os meus pais permitiram que eu fizesse ou não permitiram que eu fizesse. Senão o filho joga, né? Sim. Porque eles são terríveis. Com certeza. Então, e se ele percebe que tem a competição dos pais, ele vai manipular isso com maestria. Sabe? Com maestria. Ele vai saber a hora de pedir, para quem ele vai pedir, ele vai ficar fazendo joguinho. Se os pais competem, todo mundo que compete quer torcida. Certo. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai errar muito com seus filhos, tanto faz a esposa ou o marido, vai errar muito com os filhos, porque vai tomar decisões baseado na torcida que vai ter dos filhos. Então, assim, os filhos viram um joguete na mão dos pais. Isso é horroroso, é não saber administrar o casamento. Então, numa terapia de casal, quando isso é trazido, é visto a falta de respeito que está tendo entre os dois. Às vezes a gente percebe assim, que a gente no consultório, a gente conversa bastante e não que a gente seja terapeuta, nada a ver, mas a gente ouve muito, às vezes acontece, a mãe fala assim, então, porque meu filho já chegou com a mensagem pronta, meu pai já deixou. Como seu pai deixou, você não come? Mãe, o pai já deixou, já estou saindo. E às vezes o pai nem está sabendo. Sim. Aí o pai chega, onde está fulano? Pai, você deixou? Eu falei, não estou nem sabendo, mas... Então, esse é o resultado da falta de comunicação dos pais. E isso é crescente, né? Sim, não. Tudo que você faz e dá certo, você começa a se aprimorar. Tá? Uma criança e um adolescente não tem juízo. Tá? Eles não têm noção do perigo, das consequências. Justamente por isso precisa dos pais, para educá-los. Sim. Então, eles se arriscam. Sabe? Eu sei, eu vou saber lidar, né? Você pergunta para qualquer adolescente assim, se ele quer ir na balada à noite, por ele não existe problema nenhum. Ele vai saber droga, lidar não com tem qualquer bebida, coisa. Não tem nada, todo mundo é muito bom. Não, ninguém vai me influenciar. Né? Nossa, só tem gente boa. Só que gente boa também mexe com tudo quanto é tranqueira hoje em dia da vida. Exatamente. Né? Então, o casal precisa saber conversar a respeito. E a falta desse diálogo normalmente está baseado na falta de respeito. Né? Ninguém é mais. Cada um tem a sua essência, cada um tem o seu lado, onde o casal precisa administrar na conversa entre os dois, tá? E nunca usar, né? A intimidade não é só sexo, né? Sim. A intimidade é muito você falar do seu sentimento e escutar a respeito do sentimento do outro. E, infelizmente, quando tem muita competição, um acaba usando a intimidade, o que escutou do outro no momento de fraqueza, para jogar na cara do outro. Aí tá? É roupa suja de... aumenta a competição, tá? Não pode esquecer uma coisa, para ser marido e mulher... Para eu ser esposa, eu tenho que ter um esposo. Se não tiver esposa, eu não sou esposa. Certo. Sabe? Então, é 50% de cada um.
para manter essa relação, eu preciso do outro e o outro precisa de mim. Não em termos de necessidade. Mas, se o foco é o casamento, eu preciso de 2 pessoas para ter casamento, senão não tem casamento. Outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma explanação, falou assim, engraçado, quando você vai procurar um emprego, você leva um currículo. Quando você namora e você casa, você não tem currículo de nenhum, você não sabe quem é, você só tem o amor, não sei o quê. E o currículo familiar ficou de fora. Tem influência isso, doutora? Sim, com certeza. Né? Porque o pessoal fica aquela ânsia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, você me ama, não sei o quê. Vamos casar, vamos montar e vamos seguir nossa vida. Só que o currículo familiar tem uma influência grande na criação. Você não casa com uma pessoa, você casa com uma família. Certo. Você não pode esquecer disso. Tá? Se o marido ou a esposa não respeita a própria família, não vai ser uma boa esposa, não vai ser um bom marido, já começa daí. Porque se a família antepassada não é respeitada, não vai respeitar a atual. Certo. Né? Então, o currículo já começa por aí, você começa a visualizar. É porque tua mãe era assim, teu pai era assim, por isso que você é desse jeito. Gente, mas você teve comigo, nós casamos. Exatamente. Por que isso vem vindo à tona agora? Exatamente. Porque ela não conheceu lá atrás. Então, e não procuro eu conhecer, foi só na empolgação, só na animação, e assim, é um compromisso sério. Se assumir um casamento, qualquer pessoa que fala assim, eu vou montar uma sociedade profissional, o que você escuta das pessoas? Cuidado, é perigoso, é complicado, tal, né? Do casamento não é assim. Até algumas pessoas falam, não, vai casar, tem certeza. Mas assim, nunca ninguém traz a seriedade dessa sociedade, né? E que precisa ser conversado a respeito, sabe? A respeito de hábitos, como que a gente vai ser, como a gente vai agir em tais situação, em tais situações, né? Antigamente, bem antigamente, eu leio explicações da minha mãe, né? Namoro serve para a gente conhecer a pessoa, né? Para a gente descobrir afinidades, para saber se vai querer casar. Não é só viver paixão, né? É descobrir essas afinidades, aonde os 2 envolvidos vão descobrir e ambas as famílias também vão ajudar e vão conhecer. Por isso que os casamentos eram mais Exatamente, duráveis, né? Hoje o povo se conhece, já está levando uma vida marital em um mês de relacionamento, né? Como se tudo festa, conhece tudo, faz tudo. O famoso namorido. E aí fica assim, conhece muito pouco. Aí a gente vê casamentos que não duram 1 ano, porque não teve esse conhecimento, né? Não teve a seriedade do que é um casamento. Acho que confunde muito a paixão, aquela volúpia, aquela coisa. Vamos casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar com você. Então, para que casar? Namora, vive se namorando. Sabe? Porque aí o casamento, eu acho que é um passo sério, é um compromisso onde você vai entrar num aspecto familiar. Quando você casa, você vai criar uma família, você vai ter responsabilidade de filhos, tudo isso. Então, para isso exige responsabilidade, não é brincadeira de casinha, né? A gente vê muitos casais que vêm para terapia de casal, começa o discurso, parecem 2 adolescentes falando. E já são mais idosos até. Sim. Sabe, às vezes 10, 20 anos de casado, mas falam como se fossem adolescentes, cobrando coisas tão bobas um do outro, ficaram parados lá na adolescência, tá? Porque não teve aquele conhecimento anterior. A própria responsabilidade. Eu acho que quando a gente fala que terapia é assumir a responsabilidade da própria vida, isso é na terapia individual, isso é na terapia de casal. Uma pessoa só é feliz quando ela assume a responsabilidade da vida dela. Não tem como mudar isso. Doutora, vamos dar um stopzinho aqui. Gente, o assunto é muito amplo, tem muitas coisas na terapia de casal. Eu acho que a gente vai fazer mais um bate-papo ainda no próximo programa. Pode ser, doutora? Com certeza, porque temos coisas ainda, né, doutora? Aqui. Tem as perguntas, né? Outro dia o Nito passou aí o WhatsApp nosso, podem enviar perguntas. É um prazer estar respondendo e estar falando para vocês e esclarecendo qualquer dúvida. E olha, dentro da terapia de casal, talvez aqui a gente já teve uma informação que acho que a gente vai fazer alguma coisa diferente com o casal aqui dentro. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos trabalhar. Gente, até uma próxima.